graça e paz, meu amado irmão que está acompanhando o nosso canal, o canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Meus amados irmãos, eu peço que todos vocês compartilhem esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Compartilhe esse vídeo, o vídeo 11º, que fala sobre o milênio e a prisão de Satanás no abismo. Fala também sobre o juízo final. É um vídeo importantíssimo da nossa série de vídeos, a volta do Senhor Jesus Cristo, tempos finais, e estamos aí cada dia mais aprendendo pela graça do Senhor Jesus Cristo, crescendo na graça do conhecimento. Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Mande para os seus amigos, irmãos, familiares, seus grupos de família, grupo do WhatsApp, tá certo? Vai estar no Instagram também, vai estar no meu Face, vai estar no nosso canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos do YouTube. Então compartilhe essa mensagem muito importante que fala sobre esse tema importantíssimo, que em meados do nosso século que estamos vivendo, muitas vezes são conhecimentos ainda pouco conhecidos pela maioria da igreja. Então compartilhe esse vídeo, esse conhecimento tremendo da parte de Deus para você. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe você. Shalom, graça e paz, meus amados, nosso canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Então, estamos aqui para mais um estudo bíblico, dando continuidade aí nos nossos estudos bíblicos, desde a introdução, do primeiro estudo, do segundo, terceiro. Nós estamos agora no 11º estudo bíblico. Então, como nós já vimos anteriormente nos outros estudos, nós estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Os detalhes, a preparação do povo de Deus. Não estamos entrando em todos os detalhes porque é muita coisa, mas a gente está dando assim um estudo básico, uma introdução básica, para que a gente tenha uma compreensão melhor e que possamos nos preparar para aquilo que há de vir e nos fortalecer, porque a profecia ela vem para que o povo não se corrompa, né? Para saber que Deus está no controle de tudo. Aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle de tudo. Então parece que vem a profecia, né? Para que o povo não se corrompa, para que o meu povo não se corrompa, a palavra de Deus diz. Então a gente viu sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? As opiniões sobre uns são pré-tribulacionistas, outros são meio tribulacionistas, ou meso, e outros são pós-tribulacionistas. Então, nós devemos ir por onde? Pela luz da palavra de Deus. Cabe a mim e a você ir pela palavra, ir pela verdade, ir pelo caminho da verdade, orar ao Senhor, pedir discernimento, saber qual caminho a seguir, qual caminho verdadeiro do que a palavra de Deus fala. Amém? Então, nós mostramos aqui, pela palavra de Deus, né, através de todo o contexto da palavra, interpretação bíblica, na palavra de Deus, que tudo leva a crer, tudo fala que o Senhor Jesus Cristo ele só volta depois da grande tribulação. Ou seja, a igreja só é arrebatada depois da grande tribulação. Tá certo? Então, depois você reveja os vídeos mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, ou mesmo se a sua posição for pré-tribulacionista, que são aqueles que creem que a igreja é arrebatada, o Senhor Jesus Cristo volta antes da grande tribulação, tudo bem, né? Cada um de nós temos o nosso entendimento, né? Nós temos a nossa opinião, respeito à opinião de cada um, porém nós mostramos aqui através desse estudo, porque só vai fazendo um estudo, através da oração, através do conhecimento da palavra, examinando a palavra, que se chega ao conhecimento da verdade. E nos estudos anteriores nós mostramos pela palavra, né? Porque eu creio dentro do pós-tribulacionismo, da versão pós-tribulacionista. Por quê? Porque não deixa dúvidas que o Senhor Jesus Cristo ele só volta depois que se manifestar o anticristo. Outro ponto importante, que o arrebatamento ele é a própria volta de Jesus. Não existe um arrebatamento fora da volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o grande erro também aí é interpretar que existe um arrebatamento antes da volta de Jesus, porque a própria volta de Jesus é o próprio arrebatamento. Então, por isso que foi feita uma grande confusão teologicamente por causa disso, porque se interpreta erroneamente que o arrebatamento é antes da volta de Jesus, sendo que o arrebatamento é a própria volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, compreendendo tudo isso, eu vendo ao longo dos anos, toda essa confusão, um fala uma coisa, outro fala outra, eu fui estudar, buscar do Senhor, pedir ao Senhor discernimento da palavra de Deus para me saber a verdade. Eu orei, eu disse, Senhor, me dá a verdade através da tua palavra, né? Então, observei o que um dizia, o que um pastor dizia, o que um teólogo dizia, né, e tal. Então, fui observar, eu fiz como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo disse, sejam como os crentes de Bereia, porque tudo que eu falo eles vão examinar dentro dos livros, né, históricos.
dentro da lei, dentro do entendimento da palavra da verdade. Hoje nós temos a Bíblia completa, né? Você tem todo um arsenal de conhecimento, tem a internet, tem tudo para você pesquisar. Então não deixe dúvidas que você tem que pesquisar o conhecimento da palavra e se preparar para aquilo que há de vir. Então, dentro de todo esse contexto, nós estudamos que o Senhor Jesus Cristo volta e arrebata a sua igreja. Porém, hoje, no assunto que nós vamos falar hoje é sobre o milênio, a prisão de Satanás por 1000 anos, que fala em Apocalipse capítulo 20. Porque nós já estudamos Apocalipse capítulo 19, no estudo 10 nós estudamos mais uma vez sobre a questão do pensamento tribulacionista pré, meio e pós, né? Depois você pode recapitular também, nós estudamos sobre isso. E hoje nós vamos estudar depois da volta de Jesus. Já passamos a um passo a mais. Né? Nós vamos agora entender o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Isso é muito importante. Então, abre aí a sua Bíblia também, Apocalipse capítulo 20. Né? Sou o irmão Sérgio Oliveira. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Nosso 11º estudo. Então, você vai abrindo aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1, que diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então você vê que João teve a visão, ele diz que viu descer do céu um anjo. E ele, o que ele tinha na mão? A Bíblia diz aqui, tinha na mão a chave do abismo. Então nós devemos entender aí, a gente já passou um estudo também sobre a simbologia profética do Apocalipse de toda a Bíblia, né? Então nós sabemos aqui que ele diz que viu um anjo, ou seja, um mensageiro. Um anjo mensageiro. Ele desceu do céu. A Bíblia diz aqui, ele tinha na mão uma chave. Para que essa chave? Chave nós sabemos que é para abrir e fechar. Ele diz que tinha a chave do abismo. Um ponto importante que nós devemos entender é saber o que é o abismo. O que é o abismo que fala aqui? Voltando aqui para o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, a gente tem um entendimento dentro da simbologia profética do que seja o abismo, tá certo? Eu vou só marcar minha Bíblia aqui no capítulo 20. Você marca também aí a sua Bíblia no capítulo 20. E a Bíblia diz aqui, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a Bíblia diz que o abismo é a terra. A terra é o próprio abismo. E nesse início aqui da terra aqui, ela estava sem forma e vazia. Porém, o Senhor deu forma, né? Através da palavra de Deus, né? Que ele deu forma à terra, porque só havia água. Então a água foi puxada, a terra foi puxada de dentro e Deus deu a forma. Primeiro, antes ele disse que haja luz, né? A Bíblia diz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, essa luz de Deus, ela que transformou a terra no que nós estamos vendo hoje, porque ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, a Bíblia nos dá o entendimento, a pista de que a terra é o abismo. Ou seja, a Bíblia se explica a ela mesma. Não precisa explicar a Bíblia se explica sozinha. Agora a gente tem que achar o mapa, a gente tem que achar o quê? As chaves bíblicas de abrir e fechar os contextos. Amém? Então nós sabemos já que essa grande chave que o anjo estava na mão era para o quê? Era para o abismo, que é a terra. A Bíblia diz, uma grande corrente, uma chave e uma corrente. Para quê? Né? Vamos ver aqui no verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, esse anjo, na visão de João, que o Senhor Jesus mandou o anjo, né, notificar a João as coisas que havia de acontecer. Então, o Senhor ele já avisa, ele já diz para o seu povo tudo aquilo que vai acontecer. Agora, o povo tem que se preparar a entender que a Bíblia diz, importa que nós sejamos, que os homens nos consideram como dispenseiros, cuidadores da palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, vamos ver aqui. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então você vê que o anjo, na simbologia do Apocalipse, o anjo desce com essa grande chave corrente, né? E ele diz aqui que ele desce para o abismo. Para onde é o abismo? A terra. Né? Lá em Gênesis diz que a terra é o abismo. Então, se o abismo é a terra, o anjo desceu. Prendeu quem? Satanás, o acusador. Então a Bíblia diz que, após a volta do Senhor Jesus, aqui no capítulo 20, a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Tá certo? Então ele faz aqui uma analogia, como é que se diz? Um espelho profético das chaves bíblicas, né? Que a gente vai entender o que significa a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E a Bíblia diz aqui, que ele diz que prendeu a Satanás. Ou seja, o anjo veio e prendeu a Satanás
para que ele não, a gente vai ver aqui depois, né, para que ele não tentasse mais ninguém. A Bíblia diz, lançou no abismo, fechou-se e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, a Bíblia diz aqui que ele fez o quê? O anjo prendeu, para que ele não mais enganasse as nações. Então, quem são as nações? São os povos, são as águas, né? A Bíblia diz, as águas que viste são nações, povos, línguas e povo. Então, a Bíblia diz que nações são águas, simboliza o quê? Povos, muita gente. Então, o inimigo ele enganou muita gente. A Bíblia diz que o enganador deste mundo, né? O príncipe deste mundo e o enganador é o diabo. Então, a Bíblia diz aqui que ele enganou muitas pessoas. E a Bíblia diz que ele foi posto um selo sobre ele, ou seja, ele não pôde mais enganar. Por quê? Nós vamos ver isso depois. Nós já vimos também lá em Apocalipse capítulo 19, que ele fez o quê? Jesus Cristo, quando voltou, ele, com a espada que saiu da boca dele, ele destruiu o anticristo, a besta, o falso profeta, né? Colocou, agora o quê? Colocou o quê? A prisão de Satanás, estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 20, e os restantes dos mortos não reviveram, até que se completaram os 1000 anos, né? Até que se passaram esse período. Ou seja, o restante dos mortos foram destruídos pela espada que sai da boca de Deus. Então ali os ímpios foram destruídos. Os justos que já tinham morrido ressuscitaram, fizeram parte da primeira ressurreição. Os que estavam vivos tiveram também o corpo transformado para subir para o Senhor, ou seja, no grande arrebatamento da volta de Jesus. A Bíblia diz aqui, no verso 4, vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa do testemunho da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então você vê que todos aqueles que não receberam a marca da besta, depois a gente vai fazer um vídeo só falando sobre o que é a marca da besta, como é, se já tem, se não tem, quando vai ter, como é que vai aparecer, a gente vai ver isso aí depois. Porque são muitos detalhes. A Bíblia diz aqui, quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então, a Bíblia diz que os salvos que passaram pela grande tribulação, não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem não receberam o nome do seu nome, nem o seu sinal, né? Ou seja, eles tinham o quê? O selo do Deus vivo. A Bíblia diz que eles foram salvos com o Senhor e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos. Ou seja, todos esses salvos, desde o tempo que morreu o primeiro salvo, e todos os salvos que passaram pela grande tribulação, a Bíblia diz também que o anjo diz a João que estes andarão com Cristo para onde ele for. A Bíblia é um privilégio, né? Mais uma promessa para os salvos, aqueles que forem fiéis. A Bíblia diz aqui no verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Então, quem são esses restantes dos mortos? É preciso nós compreendermos que existem os justos que já morreram, que são aqueles que morreram no Senhor, que ressuscitaram na primeira ressurreição, e existem aqueles que morreram que não ressuscitaram, ou seja, os ímpios. Todos para trás que morreram, que não aceitaram Jesus como único legítimo Salvador, não ressuscitaram. E a Bíblia diz também que aqueles que estavam observando a volta de Jesus, os ímpios, a Bíblia diz que eles foram mortos, na Apocalipse 19, pela espada daquele que estava sentado no cavalo. Então a Bíblia diz que eles foram mortos, né? Ou seja, e a Bíblia diz aqui que eles, né, os restantes dos mortos, não reviveram. Durante esse período aqui dos 1000 anos, eles ficaram dormindo no sono da morte. Eles não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Né? Mas o que significa esses 1000 anos? Né? A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Né? Você vê que o apóstolo Pedro ele fala, tá certo? Se eu não me engano aqui, 2 Pedro, e o verso 8. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido tesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém? Apocalipse, capítulo 20. Também lá em Salmo fala também sobre o dia do Senhor, que é como 1000 anos e um ano como um dia. Então a Bíblia já dá a chave do que realmente significa esses 1000 anos. Se são 1000 anos literais, se são 1000 anos espirituais, se só é uma fase de tempo. Então aqui a Bíblia já dá uma fase que esses 1000 anos não são 1000 anos literais. Porque se fossem 1000 anos literais, né, a Bíblia diz que
iria existir o quê? Um reinado na terra, mas aqui ainda não pode ter um reinado na terra, por quê? Porque Satanás ainda não foi destruído totalmente. Né? A Bíblia só pode ter um reinado literal na terra, nos novos céus e nova terra, que é a última fase. Então, por isso que tem que se compreender escatologicamente a palavra de Deus no livro do Apocalipse, porque nós temos que ver as chaves bíblicas em outros livros proféticos. Você vê que eu já abri aqui o livro de Gênesis, já abri aqui o livro de 2ª Epístola de Pedro, que ele fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então quer dizer o quê? Que é no mundo eterno, que é no plano espiritual. No plano espiritual não existe sol, não existe lua para marcar o tempo, né? Não existe. Ou seja, é um tempo eterno. O que é um tempo eterno? É um tempo que você não vê passar o tempo. É eternidade, chama-se eternidade. Então são como esses 1000 anos. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que ele arrebatou a sua igreja, ele tirou desse plano material e levou todos os salvos que foram transformados no abrir e fechar de olhos, a transformação do corpo. Não é a volta de Jesus que é no abrir e fechar de olhos, não. O abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo. Então eles foram transformados no abrir e fechar de olhos para poder subir com o Senhor. Porque a Bíblia diz, nem a carne nem o sangue poderá herdar o reino de Deus. Por isso que tem que ter o corpo transformado, né, num corpo ressurreto, a semelhança do corpo de Cristo. Aí eles puderam adentrar onde? No plano espiritual, no terceiro céu, né, para que ali eles tivessem aquela grande reunião com o Senhor, na ceia do Senhor, na santa ceia do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, né, nós vamos fazer isso em memória de mim até que eu venha. Por quê? Porque quando ele vier, ele vai salvar a sua igreja, e o primeiro ato profético que nós vamos fazer, né, cerimonial, é a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui. Tá muita coisa, a gente está resumindo, que é para poder dar tempo, né, para o vídeo também não ficar muito grande. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode colocar aí nos comentários. Então pronto, aqui a gente viu que o apóstolo Pedro ele disse, ó, que esse mundo, esse abismo, ele está entesourado para o grande dia do juízo. E ele diz aqui no verso 7, né, ó, para o fogo, estando reservado, tem sido entesourado para o fogo. Por quê? Porque a terra ela vai ser consumida, né, e Satanás vai ser destruído no fogo. Então esse mundo também pecaminoso também vai ser destruído no fogo. Então o apóstolo Pedro já tinha tido a visão sobre isso. Vamos voltar aqui para o livro do Apocalipse novamente, capítulo 20, tá certo? Então a Bíblia diz aqui no verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então você vê que ele fala mais uma vez aqui do reinado da igreja dentro dos 1000 anos. Essa fase de tempo que não são 1000 anos literais. Por quê? Porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Ou seja, é um tempo eterno, na eternidade. Ou seja, no mundo espiritual, no céu. No mundo espiritual do Senhor. Chamado de mundo espiritual. Para onde o Senhor nos levou para ter o grande ato profético e cerimonialista da Santa Ceia. Por isso que hoje ele pediu para nós praticarmos na nossa congregação a Santa Ceia. Diz, fazer isto em memória de mim. Porque um dia nós vamos todos se reunir, ele prometeu, com Isaac, Abraão, Jacó, Noé e os discípulos, apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, naquela grande mesa estendida no mundo espiritual para cearmos com ele. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui, ó, bem-aventurado e santo, eu falei, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição, nós estudamos nos estudos anteriores, que a primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos no Senhor. Quem foi que morreu no Senhor? Aquele que aceitou a Jesus como seu único e legítimo Salvador. Esse morreu no Senhor. Então ele ressuscitou. Quando Jesus voltou, foi o primeiro a ressuscitar, porque ele mandou os anjos, né, aos 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, buscar os seus escolhidos e levar para ele lá nos ares. E o corpo seria transformado no abrir e fechar de olhos. Então aquelas pessoas que foram ressuscitadas, né, eles fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que eles são bem-aventurados. Por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Aí ele diz, ó, esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Por quê? Porque nessa fase de tempo de 1000 anos, que é uma fase entre a volta de Jesus e o juízo final e o estabelecimento do novo céu e nova terra, eles estão reinando no grande julgamento, que nós vimos aqui no capítulo 4, né, dos tronos que foram os tronos, e neste sentaram aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, ainda tem também o ato profético do julgar, né, o ato profético do julgamento e o ato profético da Santa Ceia. A Bíblia diz aqui, ó.
Agora vamos para o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Tá certo? Lá em Ezequiel 38 e 39 também fala sobre essa passagem. Ou seja, então nessa fase aqui que já passou o versículo 4, né, que foram estendidos os tronos, né, 20 tronos, e neles sentaram, né, aqueles que foram mortos, e foram os testemunhos do Senhor, e julgaram aqueles que mataram eles, né, julgaram. Então há um julgamento. A Bíblia diz que esse ato profético do julgamento, essa ação profética, esse ato sublime, cerimonial do julgamento irá acontecer depois da volta de Jesus. Tá certo? Juntamente também, com que? Juntamente também, onde nós assentaremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos aqueles salvos que também serão ressuscitados, estarão fazendo parte, né, da grande igreja espiritual do Senhor Jesus, o Israel espiritual de Deus. Tá certo? E a Bíblia diz aqui, ó, quando porém se completar, agora depois aí se completou os 1000 anos, o que vai acontecer? A Bíblia diz, quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Solto como, né? Se ele está por quê? Porque ele está na terra, ele está preso, ele não pode ir para outro plano espiritual, ele está preso na terra. Por isso que o anjo desceu com a chave e com a corrente, ou seja, para prender ele, né? A chave e a corrente simboliza selos, simboliza uma permissão ou não de Deus dele poder visitar outros planos espirituais. Ou seja, ele não pode, porque ele está circunscrito à terra, ele está preso à terra. Tá certo? Ele não pode sair da atmosfera terrestre. Por quê? Porque a Bíblia diz que se ele saísse, ele ia tentar novamente outros seres, né? Os seres que já tinham sido salvos. A Bíblia diz que não foi mais permitido ele tentar mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, né, e ele tem um tempo muito curto, né, com muita fúria, porque o tempo dele é muito curto. E aqui, no caso, aqui, como ele estava preso à terra, os ímpios estavam mortos, não tinha como ele tentar mais os ímpios, né? Os ímpios estavam mortos, tá certo? A besta e o falso profeta também, que é o grande poder civil e religioso, social, também tinha sido destruído, tá certo? Então, eles não tinham como tentar mais ninguém, né? Satanás e os anjos caídos não tinham como tentar mais ninguém. Então, por isso que se chama a prisão de Satanás na terra, no abismo. E a Bíblia diz aqui, ó, mas depois disso, ele foi solto. Como que ele foi solto? A Bíblia diz, ó, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Por quê? Porque Gog e Magog simboliza uma nação ímpia, simboliza povos ímpios, assim como Edom. Edom também simboliza um povo ímpio, tá certo? E a Bíblia diz, ó, a fim de reuni-las para a peleja, o número delas é como a areia do mar. Pelejar como? Com quem que eles vão pelejar agora? Com quem que eles vão lutar? Certo? Porque aqui foi permitido agora que eles, mais uma vez, dessem a sua última investida contra o povo de Deus. Aí vem aqui a resposta. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então você vê que eles arrodearam a terra, reuniram os ímpios, né, em todos os cantos da terra. Por quê? Porque nesse momento aqui, os ímpios mortos, eles foram ressuscitados. Por isso que se chama a primeira e a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição é bem-aventurado aquele que faz parte. Porém, na segunda ressurreição é a ressurreição da condenação eterna. É a ressurreição do juízo final. Todas aquelas pessoas que não fizeram parte da primeira ressurreição, se elas fizeram parte da segunda ressurreição, elas estão condenadas. Os primeiros que fizeram parte da primeira ressurreição são salvos, são os justos do Senhor. Mas aqueles que fizeram parte dessa ressurreição aqui, que é a segunda ressurreição, esses são os ímpios, esses estão condenados. Por quê? Porque se juntaram com Satanás e os anjos caídos para dar uma última investida contra quem? Contra a cidade amada, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, que é a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que, porém, fogo desceu do céu e os consumiu. Então essa é a segunda morte. A Bíblia diz que esse fogo que desceu do céu, ele destruiu totalmente Satanás, os anjos caídos e todo aquele que não foi escrito e achado no livro da vida do Cordeiro. Por isso que é importante você aceitar Jesus. Nós aceitamos todo dia, cada dia se preparar
para a volta de Jesus, aceitando a Jesus como o único e legítimo Salvador das nossas vidas, para nós e toda a nossa família. Por quê? Porque os nossos nomes estão sendo escritos, estão escritos já, todos aqueles que aceitaram, o meu e o seu, no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz aqui, ó, no verso 18, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Está vendo aí? Então ali eles foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. O Senhor fez descer do céu fogo e enxofre, assim como ele também fez descer do céu fogo e enxofre para destruir Sodoma e Gomorra. Elias também pediu para descer fogo, né, para consumir o holocausto, para poder destruir aqueles soldados que foram prender Elias. Elias pediu para descer fogo do céu, e agora o Senhor desce o fogo do céu para destruir Satanás e os anjos caídos e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz aqui, ó, o juízo de Deus. No verso 11, né? Vi um anjo, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, né? De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então está vendo então, que é o grande julgamento do juízo final. Então nesse grande julgamento os santos fazem parte. Por quê? Lembra que o apóstolo Paulo disse, não sabeis vós que julgarão os próprios anjos? O apóstolo Paulo falou isso, né? Na carta, se eu não me engano, não me lembro bem qual é a carta, não sei se é Romanos ou é Coríntios, mas ele diz, não sabeis vós que julgarão os próprios anjos? Então, todos esses ímpios, todas aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus como legítimo Salvador, foram julgados. Nós estamos participando do grande julgamento. Porém, o nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo, né? Quem condena é Satanás, quem acusa e condena é Satanás. Quem é o nosso advogado de livramento é o Senhor Jesus, e o juiz é Deus, né? E o Senhor Jesus Cristo diz que a própria palavra julga. A própria palavra julga. Então, por isso que foram abertos os livros, e o livro das obras foi aberto. Tudo que nós fazemos aqui na terra, tudo é escrito no livro das obras. A Bíblia diz aqui, ó, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então você vê que nesse grande julgamento, esse grande julgamento que acontece aqui nessa fase de tempo dos 1000 anos, né, e do juízo final, que é o fim de tudo, né, onde é lançado Satanás, os anjos caídos, os ímpios que não aceitaram Jesus, a besta, o falso profeta, tudo que é mal e ruim, né, foi destruído no lago de fogo. Por quê? Porque foram julgados pelas suas obras malignas. E eles não aceitaram, eles não se arrependeram para aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador. A Bíblia diz aqui, ó, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo, no verso 14. Então você vê que o lago de fogo é a segunda morte. Você vê que a própria morte e o inferno foi jogado também no lago de fogo. Porque tudo que é mal tem que ser destruído, irmão. No novo céu e nova terra, na regeneração, não pode ter mais nada que é mal. Tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que não presta, vai ser destruído no lago de fogo. A Bíblia diz, verso 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, que foi lançado a Bíblia diz, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então você vê que esse estudo é tremendo, esse estudo é de muita responsabilidade e muito importante, né, que a gente tem que ler com temor e tremor, porque tem que ler com reverência, tem que entender com reverência, porque isso aqui é muito sério. Por isso que é importantíssimo você aceitar Jesus como o único e legítimo Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Só os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é que são salvos. Por isso que é importante. Então pense bem. Se você já aceitou a Jesus Cristo como o único e legítimo Salvador, permaneça firme até o fim. Se você não aceitou ainda, repense e aceite a Jesus enquanto há tempo. Enquanto o Espírito Santo de Deus está te convertendo do pecado, da justiça e do juízo. Abrace essa causa, a causa de Deus, a causa de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, para que você seja salvo, você e toda a sua família. Amém? A palavra de Deus nos diz aqui, é santa e certa e precisa, sobre o milênio e sobre o juízo de Deus, onde Satanás, os anjos caídos, os ímpios, a besta que faz profeta,
a própria morte e o inferno foi jogada dentro do lago de fogo para ser destruída. A palavra de Deus aqui nos diz que os salvos, os santos, receberam a prerrogativa, receberam a promessa, e foi cumprida essa promessa que eles julgariam os próprios anjos, eles julgaram. A Bíblia diz que o Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes para com Deus, e essa promessa foi concluída aqui no Apocalipse capítulo 20. Amém, meus amados? Que Deus seja convosco, que Deus seja com todos vocês, possamos guardar essas palavras, essas verdades, para que estejamos sempre firmes e fortes na presença do Senhor. Glória a Deus. Qualquer dúvida, qualquer que ficou ainda, qualquer coisa, comente nos comentários, curta, compartilhe essa mensagem, que chega a várias pessoas, a vários corações que precisam ouvir essa notícia tão importante, as boas novas, que o Senhor Jesus, Ele quer te salvar. O Senhor Jesus, Ele quer que você participe também com Ele, do novo céu e nova terra, que será o nosso próximo estudo. Falamos aqui sobre o milênio, sobre o juízo final, o juízo de Deus. E agora o nosso próximo estudo vai ser os novos céus e nova terra, onde habitará somente o amor e a justiça de Deus. Amém? Então espero você no próximo estudo, seu irmão Sérgio Oliveira, aqui do canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Estamos também no Instagram, estamos no Facebook e no YouTube, também em outras redes sociais. Nos acompanhe e também nos apoie para que possamos fazer mais estudo para levar aos corações. A palavra de Deus diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Amém? Graça e paz e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.